Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre inversão de matrizes. Na nossa última aula, eu deixei alguns exercícios para vocês se resolverem. E o primeiro era: em cada item, determine o valor de x para que as matrizes sejam singulares. Relembrando, matriz singular é aquela que não admite inversa, isso é, ela tem o seu determinante nulo. Logo, precisamos calcular os determinantes das matrizes e igualar a expressão obtida a zero. Vamos pegar o item A. Nossa matriz M é de ordem 3. Então, para calcular o seu determinante, utilizaremos a regra de Sarros. Repetimos as duas primeiras colunas. Depois, multiplicamos todos os elementos da diagonal principal e de suas paralelas e somamos os resultados. Faremos a mesma coisa com a diagonal secundária e as suas paralelas. E depois também vamos somar os resultados. O determinante é dado pela diferença entre a expressão obtida na diagonal principal e a expressão obtida na diagonal secundária, ou seja, 12 menos 12x, obtido na diagonal principal, menos 18 menos 5x, obtido na diagonal secundária. Resolvendo essa equação, igualada a zero, nós chegamos à conclusão de que, se o meu x for menos 6 sétimos, esta matriz M será singular. No item B, tenho também uma matriz 3 por 3. Eu vou calcular o seu determinante usando a regra de Sarros. Copio as duas primeiras colunas, multiplico os elementos da diagonal principal e de suas paralelas e somo os valores encontrados. Depois eu multiplico os elementos da diagonal secundária e de suas paralelas e também somo os valores encontrados. O determinante da matriz P será a diferença entre a expressão obtida pela diagonal principal menos a expressão obtida pela diagonal secundária. X menos 12 da diagonal principal menos 15 mais 4 da diagonal secundária. Igualo essa expressão a zero e resolvo, chegando ao valor de x igual a 1 para que a matriz P seja singular. O exercício 2 pede: determine se existir a inversa das matrizes a seguir pela definição, utilizando um sistema. Vamos pegar, então, o item A. O item A tem uma matriz 2 por 2. Primeiro passo, eu vou verificar se ela admite inversa. Para isso, eu preciso calcular o seu determinante. Determinante de matriz de ordem 2, eu multiplico os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária e subtraio da diagonal principal a secundária. Obtive o valor 1. Como o determinante dessa matriz é 1, ou seja, é diferente de zero, ela admite a inversa. Se a matriz A é de ordem 2, a sua inversa também será de ordem 2. E como eu não conheço os seus elementos, vou chamá-los de x, y, z e w, de forma que a matriz A vezes a sua inversa chegue numa matriz identidade de ordem 2. Assim, a matriz A vezes a sua inversa é igual à identidade. Efetuando a multiplicação entre as matrizes, teremos 1 vezes x menos 2 vezes y. X menos 2y no elemento 1, 1. Agora eu pego
primeira linha com segunda coluna, para obter o elemento 1, 2. 1 vez Z, Z. Menos 2 vezes W, menos 2W. Pego, então, a segunda linha com a primeira coluna e efetuo a multiplicação dos seus elementos. Menos 1 vezes x, menos x. 3 vezes y, 3y. E, por fim, a segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes z, menos z. 3 vezes w, 3w. Dessa igualdade, eu tenho que x menos 2 tem que ser igual ao seu elemento correspondente na matriz identidade, ou seja, igual a 1. Menos x mais 3 vai ser, então, igual a 0, que é o seu elemento correspondente na matriz identidade. Z menos 2w será, portanto, igual a 0, e menos z mais 3w será igual a 1. Obtenho, com isso, dois sistemas, e o próximo passo será resolver os sistemas. Resolvendo o primeiro sistema, eu tenho x está com o coeficiente mais 1 na primeira equação e menos 1 na segunda. Posso, portanto, somar termo a termo as duas equações, obtendo um valor para y igual a 1. Se o valor de y é 1, eu posso substituir esse valor em qualquer uma das equações. No caso, eu vou substituir na primeira equação, ficando com x menos 2 vezes 1, igual a 1. Isolando x aqui nesta equação, eu tenho o valor de x igual a 3. Resolvendo o segundo sistema, eu observo que os coeficientes do z também estão opostos. Basta somar termo a termo as duas equações, cancelando assim o z, para chegar no valor do w igual a 1. Substituindo esse valor 1 no lugar do w da primeira equação, eu tenho z menos 2 vezes 1 igual a 0. Portanto, o valor de z é 2. Assim, como x é igual a 3, y é igual a 1, z igual a 2 e w igual a 1, eu posso substituir todos esses valores e obter a matriz inversa a elevado a menos 1, que é 3, 2, 1, 1. Vamos para o item B. Primeiro passo, verificar se a matriz admite inversa. Para isso, preciso verificar se o determinante é nulo. Matriz 2 por 2, eu multiplico os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária e vou subtrair da diagonal principal o valor obtido na diagonal secundária. Assim, 10 menos 6 igual a 4. Como o determinante dessa matriz B é igual a 4, ou seja, é não nulo, a matriz admite inversa. Como a minha matriz é de ordem 2, a sua inversa também será de ordem 2. E os elementos eu vou representar por x, y, z e w, de forma que a matriz B vezes a sua inversa será igual à identidade de ordem 2. Montando, então, essa multiplicação, utilizando as matrizes e efetuando os cálculos, eu tenho 2 vezes x mais 3y, 2x mais 3y, 2 vezes z mais 3 vezes w, 2z mais 3w, 2 vezes x mais 5 vezes y, 2x mais 5y, 2 vezes z mais 5 vezes w, 2z mais 5w, igual à matriz identidade. Desta igualdade, eu tiro que os elementos correspondentes, sendo iguais,
eu posso montar dois sistemas. 2x mais 3y será igual a 1. 2x mais 5y será igual a 0. 2z mais 3w será igual a 0 e 2z mais 5w será igual a 1. Agora eu preciso resolver os dois sistemas obtidos. Resolvendo então o primeiro sistema. Como eu não tenho coeficientes opostos, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 1 para deixar negativo o coeficiente do x. Agora que os dois coeficientes de x estão opostos, eu posso somar termo a termo e cancelar o x, chegando em 2y igual a menos 1. Isolando y, ele será igual a menos meio. Posso substituir esse valor obtido no y nesta equação, 2x mais 5y igual a 0. Como o meu y é menos meio, eu tenho 2x mais 5 vezes menos meio igual a 0. 5 vezes menos meio seria menos 5 meios. Passando esse valor para o outro lado da equação, eu tenho que 2x é igual a 5 meios. O 2 que multiplica x passa dividindo do outro lado. Ele vem aqui no meu denominador. 2 vezes 2, 4. X igual a 5 quartos. Vou resolver agora o segundo sistema. Aqui também eu não tenho coeficientes opostos. Vou multiplicar a primeira linha por menos 1 para que os coeficientes de z fiquem opostos. Somando termo a termo as duas equações, eu cancelo z e calculo o valor para o w. 2w igual a 1, logo w igual a meio. Vou substituir o valor de w na primeira equação. Então, eu fico com 2z mais 3 vezes meio, que é o valor de w, igual a 0. 3 vezes meio, 3 meios. Passando para o outro lado, 2z igual a menos 3 meios. O 2 que multiplica z passa dividindo, ele vem aqui para o denominador, 2 vezes 2, 4. Logo, z igual a menos 3 quartos. Agora que eu tenho os valores de x, y, z e w, basta substituir esses valores na minha matriz inversa. Então, b a menos 1 será 5 quartos, menos 3 quartos, menos meio e meio. No item C, eu tenho uma matriz 3 por 3. Primeiro passo, verificar se ela admite inversa. Para isso, eu preciso calcular o seu determinante. Determinante de matriz 3 por 3, eu calculo fazendo a regra de Sarros. Copio as duas primeiras colunas, multiplico os elementos da diagonal principal de suas paralelas, somo os resultados, multiplico os elementos da diagonal secundária de suas paralelas e somo os resultados, e para obter o determinante da matriz C, eu vou subtrair do valor encontrado na diagonal principal, 0, o valor encontrado na diagonal secundária, 2. 0 menos 2, menos 2. Como o determinante de C é igual a menos 2, ele é diferente de 0 e a matriz admite a inversa. Como a matriz C é 3 por 3, a sua inversa também será 3 por 3. Como eu não sei os elementos da matriz inversa, eu vou chamá-los de A, B, C, D, E, F, G, H, I, de forma que C vezes a sua inversa seja igual à matriz identidade de ordem 3. Agora eu vou efetuar a multiplicação entre as matrizes C pela sua inversa e igualar a identidade. Pego a primeira linha com a primeira coluna para determinar o elemento A11. Uma vez A,
0 vezes B, 0 vezes C, e somo tudo. Pego agora a primeira linha com a segunda coluna para determinar o elemento A12. 1 vez D, 0 vezes E, 0 vezes F, e somo tudo. Para obter o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, eu pego a primeira linha aqui e multiplico pelos elementos da terceira coluna. 1 vez G, 0 vezes H e 0 vezes I. Depois eu somo tudo. Vou repetir o procedimento para a segunda linha. Multiplicando os elementos da segunda linha pelos elementos da primeira coluna, eu tenho o elemento que vai ficar posicionado na linha 2, coluna 1. Multiplicando os elementos da segunda linha pelos elementos da segunda coluna, eu vou obter o elemento que fica posicionado segunda linha, segunda coluna. E assim sucessivamente. Da igualdade obtida, eu consigo extrair 3 sistemas, igualando cada elemento da matriz no seu correspondente da matriz identidade. Então, eu vou obter 3 sistemas. O primeiro me diz que A, porque aqui eu tenho 0B e 0C, então A igual a 1. A mais 3B mais C igual a 0. A mais 2B igual a 0. Esse é meu primeiro sistema. O segundo sistema, D igual a 0. D mais 3E mais F igual a 1. D mais 2E igual a 0. E o meu terceiro sistema seria G igual a 0. G mais 3H mais I igual a 0. E G mais 2H igual ao seu correspondente, que é 1. Agora, nós vamos resolver os 3 sistemas. No primeiro sistema, eu já tenho o valor de A igual a 1. Vou substituir esse valor 1 no lugar do A na terceira equação, ficando com 1 mais 2B igual a 0. Logo, o B tem valor menos meio. Substituo agora o valor A igual a 1, o valor B igual a menos meio, na segunda equação e obtenho o valor de C. Então, temos 1 mais 3 vezes menos meio mais C igual a 0. Isolando C, ele vai ter valor igual a meio. Vou resolver agora o segundo sistema. O procedimento vai ser bastante parecido, porque os sistemas são bem parecidos. Então, D é igual a 0. Substituo o valor 0 na terceira equação, ficando com 0 mais 2E igual a 0. Isolo E, ele vale 0. Vou substituir agora os valores de D e de E na segunda equação para obter o valor de F. Então, 0 mais 3 vezes 0 mais F igual a 1. Isolando o F, ele vale 1. Vamos agora, então, para o terceiro sistema. O G já está pronto, vale 0. Substituo o valor 0 no lugar de G da terceira equação, posso calcular o H. 0 mais 2H igual a 1. Logo, H vale meio. Substituo esse valor meio no lugar do H e o valor 0 no lugar do G da segunda equação, chegando em 0 mais 3 vezes meio mais C igual a 0. Isolando C, chego no valor menos 3 meios. Como eu já tenho os valores de todas as minhas incógnitas, basta substituí-los na matriz inversa C a menos 1. Vou obter 1, 0, 0, menos meio, 0, meio, meio
1 menos 3 meios. Vamos então para o exercício 3. Ele pede: determine se existir a inversa das matrizes a seguir por matriz adjunta. Então, eu vou calcular as inversas usando outro método agora. A primeira matriz, ela é 2 por 2. Primeiro passo, verificar se ela tem inversa, calculando o seu determinante. Matriz 2 por 2, multiplico os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária, subtraio do valor obtido na diagonal principal o valor obtido da diagonal secundária, chegando em 9 menos 8, 1. Portanto, o determinante de A não é nulo e a matriz admite a inversa. Vou agora calcular os cofatores da matriz A e montar a matriz C dos cofatores. Vou então calcular os cofatores. Primeiro cofator, A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Ele é dado por menos 1 elevado a 1 mais 1, primeira linha mais primeira coluna, vezes o determinante obtido, eliminando-se a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Fico então com menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, vezes o determinante desta matriz de ordem 1, que tem como elemento o 3. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes o determinante, que vale 3, 3. O próximo cofator, A1, 2. Ele é dado por menos 1 elevado a 1 mais 2, linha 1 mais coluna 2, vezes o determinante obtido eliminando-se a primeira linha e a segunda coluna da matriz. Fico então com menos 1 elevado a 3, 1 mais 2, 3, vezes o determinante desta matriz de ordem 1, cujo único elemento é o 2. Menos 1 elevado ao cubo, menos 1, vezes 2, menos 2. O próximo cofator será dado por menos 1 elevado a 2 mais 1, segunda linha, primeira coluna, 2 mais 1, vezes o determinante obtido, eliminando-se a segunda linha e a primeira coluna. Fico com menos 1 elevado ao cubo, vezes o determinante desta matriz de ordem 1, cujo elemento é 4. Menos 1 ao cubo, menos 1, vezes 4, menos 4. E o último cofator é o A2, 2, dado por menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes a matriz obtida, eliminando-se a segunda linha e a segunda coluna. Então, temos menos 1 à quarta, que é 1, vezes o determinante desta matriz de ordem 1, cujo único elemento é 3, que vale 3. 1 vezes 3, 3. Assim, a matriz dos cofatores será 3 menos 2, menos 4, 3. O próximo passo é montar a matriz adjunta transpondo a matriz dos cofatores. Então, o que era primeira linha vira primeira coluna. E o que era segunda linha vai ser agora a segunda coluna. E para finalizar, eu vou montar a matriz inversa, dividindo todos os elementos da matriz transposta pelo determinante da matriz. Como o determinante da matriz era 1, eu vou dividir os elementos por 1, obtendo 3 menos 4 menos 2, 3. No item B, eu também começo verificando se a matriz admite inversa. Para isso, preciso calcular o determinante. Como a matriz B ela é 3 por 3, eu preciso calcular fazendo a regra de Sarros. Copio as duas primeiras colunas, multiplico os elementos da diagonal principal e de suas paralelas e somo os resultados, obtendo menos 10. Depois eu multiplico os elementos da diagonal secundária, de suas paralelas
e somo os resultados, obtendo menos 13. O determinante da matriz B será a diferença entre o resultado obtido na diagonal principal e o resultado obtido na diagonal secundária, ou seja, menos 10 menos menos 13, menos com menos vai ser mais, menos 10 mais 13, 3. Como o meu determinante deu 3, ou seja, ele não é nulo, a matriz admite inversa. Agora eu vou calcular todos os cofatores da matriz B, obtendo a chamada matriz dos cofatores. O primeiro cofator, B11, é dado por menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante obtido eliminando primeira linha e primeira coluna. Fico, então, com menos 1 ao quadrado, vezes o determinante desta matriz de ordem 2. Para calcular esse determinante, eu multiplico os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária e subtraio da diagonal principal o valor obtido na diagonal secundária, tendo assim 1 vezes menos 3, menos 3 para o meu primeiro cofator. O segundo cofator, B12, ele é obtido fazendo menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da matriz obtida eliminando primeira linha e segunda coluna. Fico, então, com menos 1 ao cubo, vezes o determinante desta matriz de ordem 2. Para calcular, multiplico os elementos da diagonal principal, menos 8. Os elementos da diagonal secundária, menos 6, e subtraio do valor obtido na diagonal principal o valor obtido na diagonal secundária. Menos 6, mais 6. Menos 1 ao cubo, menos 1, vezes menos 2, 2. Próximo cofator, B13. Ele é obtido fazendo-se menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz obtida, eliminando a primeira linha e a terceira coluna. Então, eu fico com menos 1 elevado a 1 mais 3, menos 1 à quarta, vezes o determinante desta matriz de ordem 2. Multiplico os elementos da diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal secundária e subtraio do valor obtido na diagonal principal o valor obtido na diagonal secundária. Então, vamos lá. Menos 1 à quarta, 1. 2 menos 0, 2. 1 vezes 2, 2. Os próximos cofatores serão todos determinados da mesma forma. Menos 1 elevado à soma linha mais coluna, vezes o determinante obtido eliminando linha e colunas correspondentes ao cofator. Eu não vou fazer um por um, a gente vai só repassar rapidamente. Eu tenho para o B12, menos 1 à terceira, vezes o determinante desta matriz 2 por 2, que será menos 9. Então, menos 1 à terceira, menos 1, vezes menos 9, 9. O cofator B22 é dado por menos 1 elevado a 2 mais 2, menos 1 à quarta, que dá 1, vezes o determinante da matriz obtida eliminando segunda linha e segunda coluna. Esse determinante vai dar menos 2. 1 vez menos 2, menos 2. O cofator 2, 3, é dado por menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante obtido, eliminando-se a segunda linha e a terceira coluna. Chego, então, a menos 1 vezes 5, igual a menos 5. Temos ainda todos os cofatores relativos à terceira linha para calcular. Vou fazer sempre o mesmo procedimento. Somo
linha mais coluna, elimino a linha e a coluna indicados aqui no meu cofator e obtenho o valor pela multiplicação. Como vocês já fizeram esse exercício que foi indicado na aula anterior, é só fazer a correção agora, certo? Vamos seguir então. Eu já tenho todos os cofatores, vou montar a matriz dos cofatores, que será menos 3, 2, 2, 9, menos 2, menos 5, 6, 1, menos 4. Para montar a matriz adjunta, eu preciso transpor a matriz dos cofatores. Então, quem era minha primeira linha passa a ser minha primeira coluna. Quem era minha segunda linha passa a ser a minha segunda coluna. E quem era minha terceira linha passa a ser a minha terceira coluna. A matriz inversa é obtida dividindo todos os elementos da matriz adjunta, que é essa transposta dos cofatores, pelo valor do determinante. Como o meu determinante ele era 3, teremos menos 3 dividido por 3, menos 1. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 dividido por 3, 2 terços. Menos 2 dividido por 3, menos 2 terços. 1 dividido por 3, 1 terço. 2 dividido por 3, 2 terços. Menos 5 dividido por 3, menos 5 terços. E menos 4 dividido por 3, menos 4 terços. O exercício de número 4 pede: a matriz A é dada por 2, 5, 1x. E ela é inversa de B, que é dada por 3y menos 1 e 2. Posso, então, afirmar corretamente que a diferença entre x e y é igual a... Se a matriz A é a inversa de B, eu posso afirmar que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade de ordem 2. Substituindo A e B pelas matrizes dadas, eu tenho a seguinte multiplicação de matrizes. Efetuando essa multiplicação, eu tenho 2 vezes 3, 6. 5 vezes menos 1, menos 5, para o primeiro elemento. 2 vezes y, 2y. 5 vezes 2, 10. Então, essa é a expressão que representa o segundo elemento. 1 vez 3, 3. X vezes menos 1, menos x. Essa expressão representa o meu terceiro elemento. E 1 vez y, y. X vezes 2, 2x. Vou apenas resolver aqui 6 menos 5, 1, e eu tenho uma igualdade. Dessa igualdade, eu tenho, então, que 1 é igual a 1, 2y mais 10 é igual a 0, 3 menos x é igual a 0, e y menos 2x é igual a 1. Eu posso resolver 2y mais 10 igual a 0, y vai ser menos 5. E 3 menos x é igual a 0, resolvendo essa equação, eu obtenho x igual a 3. O meu problema perguntava a diferença x menos y, ou seja, 3, que é o valor de x, menos 5, que é o valor de y. Menos com menos vai ser mais, 3 mais 5, 8, alternativa I. E o nosso último exercício diz: sejam as matrizes A e M, ambas de ordem 2, onde x e y são números reais e M é a inversa de A. Calcule, então, o produto x vezes y. Se a matriz M é a inversa da matriz A, eu posso afirmar que A vezes M
é igual a M vezes A, que é igual à matriz identidade de ordem 2. Substituindo A e M nesta relação, teremos uma multiplicação de matrizes que fica 1 vezes x, x. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vez menos 1, menos 1. 2 vezes y, 2y. 2 vezes x, 2x. 6 vezes menos 1, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. E 6 vezes y, 6y. Dessa igualdade, eu tiro que x menos 2 é igual a 1. Se x menos 2 é igual a 1, logo meu x vale 3. E menos 1 mais 2y é igual a 0. Se menos 1 mais 2y é igual a 0, resolvendo essa equação, eu obtenho o valor meio para o y. Como o meu problema queria o produto entre x e y, eu substituo x valendo 3, y valendo meio, 3 vezes meio igual a 3 meios, alternativa A. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!